paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão, de cada um que está vendo este vídeo. Aqui no livro de Hebreus 13, o tema é instrução. Aqui vem nos falar de como deveríamos estar agindo. E começa assim a palavra: permaneça o amor fraternal. Esse tipo de amor refere-se a nossas ações sociais, em outras palavras, para com os nossos irmãos e irmãs no Senhor. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, refere-se aos cristãos que estavam já naquela época começando a ser presos por causa da sua fé em Cristo junto da obra da cruz. Como se junto com eles estivesseis presos. E dos que são afligidos, como sendo os vós mesmos também no corpo. Refere-se ao corpo de Cristo, no sentido de que, se alguém sofre, de certo modo todos sofrem. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O sexo legal entre o marido e a esposa não traz profanação. Mas ao que se dão à prostituição, ao adultério, os julgará Deus. Sejam vossos costumes sem avareza, num sentido, a cobiça, a idolatria. Colossenses 3:5 vai falar sobre isso. Contendendo-vos com o que tendes, dependentes de Cristo, porque ele disse: não te desampararei, nem te deixarei. O grego de fato diz: ele mesmo disse, o que significa que o próprio Senhor Jesus pessoalmente fez esta promessa. 1 Crônicas 28:20 fala sobre isso, Juízes 1:5. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Não há autoridade nem poder mais elevado. Salmos 118:6 vai falar. E não temerei o que me possa fazer o homem. O homem não pode fazer mais do que o Senhor permitir. Lembrai-vos de vossos pastores. Deveria ter sido traduzido: lembrem-se deles que são seus líderes, que vos falaram a palavra de Deus. Refere-se à pregação e ao ensino, a fé dos quais deveis imitar. Contanto que seja a fé que sempre faz da cruz o seu objeto. Fora disso, não deis ouvidos, como é dito lá em Gálatas, atentando para a sua maneira de viver. Estilo de viver. A fé correta sempre produzirá um estilo de vida correto. Versículo 8 fala sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudará, e isso cobre toda a extensão do tempo. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas diversas e estranhas. Isso se refere a qualquer coisa que transfira a fé da cruz para outra coisa. Porque boa coisa é fortalecer o coração na graça. De fato quer dizer que essa é a única maneira em que o coração pode ser corretamente fortalecido. E não com alimentos que de nada aproveitam aos que eles entregam. Refere-se a todo tipo de cerimônias religiosas. Isto refere que tudo o que não seja a fé simplesmente em Cristo e na sua obra concluída não tem nenhum valor. Da onde podemos tirar nos dias de hoje essa passagem está nos falando que não tem valor? São templos, são igrejas que oferecem academia, oferecem dança, oferecem mesa de bilhar, oferecem tudo para atrair as pessoas. Mas tire essas coisas de dentro do templo, onde que o Senhor diz que disso nada tem proveito, para ver se essas pessoas vão continuar indo buscar ao Senhor. Lógico que não.
porque no intuito nem foram por causa do Senhor, mas foram por causa daquilo que era oferecido, como muitos ouviram o próprio Senhor Jesus pregando o Evangelho, mas depois do milagre feito alimentando milhares de pessoas com pouco pão e pouco peixe, passaram a caminhar ao lado dele, ouvindo a verdade, mas por interesse de comida. Temos um altar. É usado por Paulo nesse sentido para descrever tudo o que Cristo fez na cruz em favor da humanidade perdida. Então temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Sem rodeios, e claramente diz que uma pessoa não pode servir a Cristo e a ordem levítica ao mesmo tempo. E também não pode agir ao mesmo tempo a lei e na graça. O que Paulo nos diz nas suas sagradas escrituras é: ou sirvam totalmente a graça e tenham direito a entrar no reino dos céus por abandono do pecado, por crerem na obra da cruz, em nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei sem nenhum erro, sem nenhuma falha por todos, ou vão andar na lei, vão andar nas doutrinas e tropeçando em só uma, já está condenada à transgressão e ao fogo eterno. Nós temos que andar somente na graça, fazendo aquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem, aquilo que o Senhor nos ensina diante da graça, desde a fundação do mundo. Desde Gênesis, Apocalipse é falado sobre isso. A lei só serviu para nos acusar do pecado, não para salvar ninguém. Porque os corpos dos animais refere-se aos sacrifícios de animais de vários tipos, cujo sangue é, pelo pecado, levado para o santuário pelo sumo sacerdote. Refere-se a esse homem em particular que levava o sangue desses animais sacrificados para o lugar santíssimo no grande dia da expiação e aplicava no propiciatório e nos chifres do altar de incenso. São queimados fora do acampamento. A carcaça do animal morto era queimada fora do acampamento, desse modo simbolizando a ira de Deus contra o pecado. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, fala do preço que foi pago para que o homem pudesse ser santificado, ou seja, liberado do pecado, padeceu fora da porta. A oferta pelo pecado era queimada fora da porta. Jesus, que em todos os outros pontos cumpriu a lei da expiação, cumpriu-a nesse ponto também. Mateus 27:32 e João 19:20 vai nos falar sobre isso. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento. Apresenta Cristo como o único que traz a salvação, levando o seu vitupério. Refere-se a compartilhar da rejeição que ele sofreu. Porque não temos aqui cidade permanente. Retrata a Jerusalém terrena como tendo terminado seu curso, pelo menos naquele tempo particular e no que dizia respeito à lei. Mas buscamos a futura. As esperanças da humanidade não estão agora ligadas com o santuário terreno permanente, mas sim almejamos a Jerusalém celestial. Portanto, ofereçamos sempre, por meio dele, a Deus sacrifício de louvor. Devemos entender que podemos louvar a Deus e ele pode aceitar nossos louvores por causa da cruz. Portanto, louvor está ligado a sacrificar, e também a palavra sempre revela o fato de que nunca mudará, significando que a cruz permanecerá sempre como um fundamento de todas as coisas que dizem respeito a Deus. Isto é, o fruto dos lábios que confessem o seu nome. O seu nome é Jesus, que significa Salvador, e se refere à oferta sacrificial de si mesmo na cruz.
E não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Paulo está dizendo aqui que nossas obrigações para com o Senhor não se esgotam com o louvor. As boas ações também devem ser incluídas, porque com tais sacrifícios Deus se agradará. Essa ação é a atitude simbolizada na cruz. Obedecei a vossos pastores, os que governam sobre os crentes. No entanto, a ênfase não está no pastor, mas no evangelho que ele prega. Se ele prega um evangelho dirigido à obra da cruz, Paulo está dizendo, obedeçais. Mas se ele prega um evangelho de prosperidade, um evangelho de doutrinas e de leis, Paulo está dizendo aqui que não é para obedecer, que é para buscar nas Sagradas Escrituras, que é aquilo que eu tenho buscado dia após dia e espero que os demais que vejam os vídeos também busquem, porque somente a verdade vos libertará. E a verdade não existe outra a não ser Jesus Cristo e a obra da cruz. Não é dinheiro, não é oferta alçada, não é compra de azeite dizendo que veio de Jerusalém por R$1.000, o feijãozinho de R$1.000 que vai curar Covid, isso, aquilo é que vai salvar. Mas o que salva é a fé na obra da cruz. Porque velam por vossas almas. Refere-se aos pregadores que realmente se preocupam com o bem-estar espiritual das pessoas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Cada pregador dará conta a Deus do seu ministério, porque isso não vos seria útil. Se as pessoas não prestarem atenção ao verdadeiro evangelho que está sendo pregado, o evangelho não terá proveito algum para elas. Quem quer que elas sejam, independente do fato de que seja proveitoso para outros. Isso faz com que o verdadeiro pregador gema por essas pessoas. Que Deus venha abençoar todos. Venha dar sabedoria, compreensão, discernimento diante da palavra do Senhor, fazendo com que o agir do Espírito Santo venha sobre a vida de todos, como eu peço todos os dias, que Deus me liberte daquilo que não é de Deus, mas que me capacite através do conhecimento espiritual aquilo que é do Senhor. E que assim as nossas vidas possam ser mudadas, transformadas, abençoadas e termos direito a entrar no reino dos céus. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe grandiosamente, hoje e sempre, em nome de Jesus.